Então, pessoal, e aí? Bom dia, boa tarde quase aqui. Eu sou o Jefferson do Alemão para o Brasileiro e hoje eu trouxe para vocês um tema que tem me intrigado muito nos últimos dias. Eu participo de alguns grupos e vejo as pessoas comentando em geral sobre tudo. E uma das coisas que tem me, tipo, encucado muito, tipo, me deixado muito desapontado é que eu vi muitos comentários, tipo, isso não é só em um grupo, então quem vê o vídeo não pense que porque eu comentei em algum grupo vai ser necessariamente naquele grupo, porque eu comento em muitos grupos, e isso é uma coisa meio geral, isso é uma fama que se tem no alemão, de que o alemão é uma língua difícil. Normalmente a gente tem que devagar com esse tema. Quando as pessoas falam que a língua é difícil, às vezes eu tento compreender o que que as pessoas entendem por difícil na língua alemã. Porque, tipo, começa que toda língua, na minha tese, alemão na verdade é uma língua diferente. Como todas as línguas têm a sua particularidade. Alemão é minha sexta língua, quinta, sexta língua. Então cada língua tem sua particularidade. Então, tipo, eu costumo dizer que alemão é uma língua diferente. Que por apresentar algumas coisas muito diferentemente grotescas da nossa língua materna, tipo o português, pode ser que se torne difícil. Mas aí eu tô tentando fazer esse vídeo aqui pra gente fazer uma reflexão realmente sobre alemão ser uma língua difícil. O alemão é difícil, Jeff? Não. Na minha cabeça não é, e eu posso comprovar, e eu trouxe alguns tópicos pra comprovar sobre isso. Uns tópicos que são mais ou menos os mais comuns e que as pessoas falam que, tipo, é difícil, isso é difícil no alemão, então tudo mais. Ah, primeiro, o que que se passa na minha cabeça, na cabeça deste ser, para dizer que alemão não é difícil, sendo que, tipo, tem muitas pessoas que aprendem alemão e que todos os dias vêm dificuldades ou dificuldades para aprender a língua e aparece uma pessoa assim, tipo, do nada e fala que não é difícil. Beleza. Um, as pessoas normalmente entendem que a gramática é difícil. Pelo menos, majoritariamente, eu vejo reclamação sobre a gramática. Mas, se a gente para pra pensar, não só o alemão, mas tipo, tem um limite na gramática da língua. Ela vai acabar em algum momento. Você vai ver, por exemplo, que se você compra uma gramática. Eu tenho umas três gramáticas só aqui na minha mesa agora. E todas as três gramáticas, embora elas sejam separadas por níveis, elas têm um limite. É isso, e todas têm um fim. E todas trazem todos os tópicos, embora de maneiras diferentes, explicadas e apresentadas de maneiras diferentes. Mas tem um limite. Acaba. Tem livro de linguística também que tratam os tópicos que são vistos na gramática com uma outra perspectiva, mas tem um limite. Então, gramática, ela tem um limite. Você pode ter uma dificuldade para entender aquilo, mas tem um limite. Uma hora aquilo acaba. Para mim, a parte mais difícil da língua, pelo menos a língua alemã, ou de qualquer língua, na verdade, eu não sei se eu possa ser tão ousado e afirmar isso que todas as línguas são assim, mas é o vocabulário. Porque vocabulário todo dia muda. Tipo, a mudança gramatical demora um pouco para acontecer em relação a a uma mudança lexical. Todos os dias tem palavras novas, todos os dias, por influência do mundo, o mundo agora ser globalizado, isso influencia muito. Por exemplo, você falar tipo like, dá um like, tipo, dá um like aqui, isso eu falo em todos os vídeos. Dá um like, você não tem como falar, tem o dar uma curtida, mas tipo tem um nome próprio, dá like. Quando você fala que você vai fazer alguma coisa com o mouse, então tipo não se tem uma palavra em português, por exemplo, para aquela coisinha que você move no o seu cursor no computador, que é um mouse. Ou o ato de você clicar, que vem de to click. Então, isso são coisas novas que provavelmente o seu avô não faz, ou sua tataravó não faz a menor ideia do que seja. Porque são palavras novas, chega mais rápido devido à globalização. E gramática não, a gramática ela muda, mas parece que ela muda muito mais lenta do que, por exemplo, um brasileiro falar, por exemplo, hoje a gente vai ou nós vai, embora isso seja considerado normativamente falando errado, mas isso acontece e muito brasileiro fala nós vai, ahn, tu vai em vez de tu vais, ou o novo pronome aí que chegou pra gente, você vai, que não é tão novo assim, mas é uma mudança gramatical assim em parte. Então a mudança gramatical ela acontece mais lenta do que a lexical de palavras. Então a parte da gramática não é difícil porque ela tem um limite, ela acaba. Uma hora você vai estar estudando, você pode demorar 40 anos estudando aquilo, mas tem um fim. A gramática vai ter um fim. Tanto que tem um curso, A1, A2, B1, inclusive depois vou fazer um vídeo explicando sobre o quadro de referência europeu, mas A1, A2, B1, B2, todo nível tem o que é preciso aprender e pronto. Isso é
basicamente o que me dá a ideia de que alemão não é difícil. A parte da gramática alemã não é difícil, o que se entende por difícil no alemão. Porque uma hora vai acabar. Você vai ter que estudar, se matando, estudando, mas uma hora aquilo vai acabar. Gramática não, aliás, vocabulário não. Vocabulário todo dia tem novo. Alemão é o único, até agora, como é a língua com a qual eu me ocupo, eu vejo todo santo dia texto em alemão. Eu tenho que ler texto para faculdade em alemão, eu leio jornais em alemão, eu escuto rádio alemão. E todo santo dia, ou eu converso com meus amigos alemães, e todo santo dia tem uma palavra que eu não conheço. Todo santo dia. Eu aprendo a língua há 4 anos, tipo, incessantemente. Eu não fiz pausas no meu aprendizado de alemão. Até nas férias eu estudo também. Então, vocabulário é muito mais difícil de se aprender do que gramática. Gramática tem um limite. Mas então, Jefferson, a gramática alemã, você agora parte desse pressuposto que a gramática alemã é diferente e isso pode dificultar. Bom, depende da perspectiva que você vê a coisa. Eu trouxe agora alguns tópicos que, tipo, são populares e que são assim os mais que diferenciam o alemão do português, mas tudo que tem no alemão também tem no português. Só que acontecem de forma diferente. Eu não estou dizendo que a posição, eu vou trazer posição de palavras aqui, de alemão é igual ao do português. Eu estou dizendo que os dois fenômenos, o mesmo fenômeno ocorre nas duas línguas, mas de formas diferentes. Então você só precisa adaptar sua mente um pouco para como vai acontecer ou como é visto esse fenômeno na outra língua. Por exemplo, posição das palavras. O verbo fica sempre na posição 2 no alemão. No português, não. Ou numa pergunta, você vai falar em português, você não vai colocar o verbo na frente. Você falar, viu você a casa? Não. Em português isso não acontece, mas tem a ordem de palavras, tanto tem uma no português, uma particular, quanto tem uma particular no alemão. A única diferença é que você vai ter que aprender esse padrão de posição das palavras no alemão. Então, tipo, isso também tem no português. Quando alguém vai aprender no português, alguém que é falante de alemão, por exemplo, vai ter que aprender que você não tem que inverter o verbo e o pronome para poder fazer uma pergunta. Outra coisa, tempos verbais. Uma coisa mais referente a verbos. Por exemplo, mas no alemão você não fala eu estou escrevendo. Não tem gerúndio. Tem. No alemão tem gerúndio, só que ele é representado de outra forma. É uma forma diferente do alemão. Você pode falar ich bin am Lernen gerade, tipo, eu estou aprendendo agora, eu estou no aprendizado, literalmente, se eu traduzir para português. Mas tem gerúndio também, só não acontece da mesma forma no português, que você vai ter um pronome, um sujeito, vai ter um verbo auxiliar, eu estou, e um outro verbo com ando, endo, indo. Eu estou comendo, eu estou andando, eu estou, sei lá, alguma coisa com indo. Fugiu. Mas acontece também o gerúndio, só que de forma diferente. Então, tipo, é diferente. O único trabalho que a gente vai ter é de aprender a perceber esse fenômeno de uma forma diferente, que é a forma da língua alemã. Outras coisas também que, tipo, ajudam, que facilitam e que, tipo, também não são grotescas. Por exemplo, pronúncia do alemão. Isso já foge um pouco da gramática. Pronúncia. Mas a pronúncia é difícil, a pronúncia é impossível. Gente, o português, eu não tô querendo falar que é a língua mais difícil, a melhor língua do mundo, nada, mas tem muitos fonemas. E tem muitos fonemas em comum com o do alemão. Tem alguns fonemas que não tem, por exemplo, diferenciação de vogais longas e vogais curtas. No português não tem. Ou de vogais abertas e vogais fechadas. Não, no português tem, mas longa e curta não tem. Então, e no alemão você tem que aprender isso. Mas tem esse sistema também, tipo, tem sistema de vogal longa e curta, que no português não tem. E que no alemão tem. Mas o fenômeno existe. O fenômeno existe, mas não ocorre numa língua e ocorre na outra. Então, isso é só um pouco de coisa assim, meio que pra... Ops, a câmera tava virada o vídeo inteiro, então me perdoe. Foi por instinto. Então, tipo, essa coisa de a língua alemã é impossível, a língua alemã é difícil, a língua alemã é isso, aquilo, gente, não. Apenas não. É uma língua diferente. Eu parto, tipo, desse pressuposto, óbvio, que também não significa que é a coisa geral. Você pode usar esse meu pressuposto e facilitar o seu aprendizado. Porque se você vai começar uma coisa e já começa a dificultar, dizendo, é difícil, eu nunca vou conseguir, eu estudo alemão 40 anos, 30 anos, 10, sei lá, visito todos os cursos e nunca aprendi. Gente, me desculpa, mas uma hora você vai aprender. Gramática, pelo menos, é uma coisa que tem limite. E a língua é possível de aprender. Se não fosse assim, não tinha falantes de alemães, não tinha brasileiros que falam alemão, não tinha ingleses que falam alemão, não teria professores de alemão que são estrangeiros. Então é possível de aprender a língua. Então eu vim compartilhar um pouco da minha indignação com vocês. E sugestões também podem deixar nos comentários. Se vocês gostaram, se vocês discordam, se vocês concordam.
Eu não brigo por essas coisas, assim, tipo, eu só mostrei minha percepção, se vocês quiserem pensar um pouco, assim, refletir, porque realmente, tipo, quando a gente vai com esse pressuposto de que a coisa é mais difícil, você realmente já tá botando uma barreira de que aquilo vai ser difícil. Tipo, gente, tem muita coisa que a gente pode usar do português pra facilitar no aprendizado do alemão. Então, é isso aí, essa é a minha dica, meu vídeo por hoje. E essa semana ainda tem mais vídeos. E até mais. E tenham um bom dia e um bom estudo de alemão. Tchau, tchau.